Hoje eu vou pregar uma palavra que pode trazer desconforto para alguns, mas é extremamente necessária, porque a igreja do Senhor não pode ficar calada enquanto as trevas avançam. Nós somos o corpo de Jesus na terra, portanto, somos o meio pelo qual Jesus fala, onde Jesus manifesta o seu amor, a sua graça, mas também a sua indignação quanto ao pecado, quanto à injustiça, quanto à iniquidade. A igreja sempre foi e precisa continuar sendo um ponto de contrariedade a todo movimento de trevas na sociedade. Todas as vezes que há uma movimentação das trevas, a igreja precisa se posicionar. A igreja precisa estar atual, respondendo também aos pecados do seu tempo, falando a respeito daquilo que afronta a Deus, a sua palavra, a sua obra no seu tempo. Por isso a palavra de hoje. O tema de hoje é matando libertadores no ventre. Abra sua Bíblia comigo, Mateus capítulo 2, verso 13. Mateus capítulo 2, verso 13. Nós vamos ler rapidamente dois textos. E tendo eles retirado, eis que o anjo do Senhor apareceu a José em sonhos, dizendo: levanta-te, toma o menino e sua mãe e foge para o Egito, demora-te lá até que eu te diga, porque Herodes há de procurar o menino para verso 16 agora. Então Herodes, vendo que tinha sido iludido pelos magos, irritou-se muito. Aqui é porque Herodes queria que os reis magos falassem a respeito da posição aonde Jesus estava, na verdade levasse ele até Jesus, mas os reis magos não fizeram isso. Então irritou-se muito e mandou matar todos os meninos que havia em Belém e em todos os seus contornos, de 2 anos para baixo, segundo o tempo que diligentemente inquiria dos magos. Agora Êxodo capítulo 1, verso 22. Então ordenou Faraó a todo o seu povo, dizendo: a todos os filhos que nascerem lançareis no rio, mas a todas as filhas guardareis com vida. E o rei do Egito falou às parteiras. Na verdade, eu acabei lendo o verso 22. Nós vamos ler primeiro o 15, depois eu volto no 22 de novo, desculpa, mas vamos ler o 15 primeiro. Verso 15, 16, 17, depois a gente lê esse 22 de novo, vai fazer mais sentido. Vamos lá. E o rei do Egito falou às parteiras das hebreias, das quais o nome de uma era Cifra e o nome da outra Puá. Vocês que estão gostando de botar nome pequeno em filho, Puá é um bom nome. Já vou falar com a Natália. Próxima menina vai chamar Puá. E disse: quando ajudardes no parto das hebreias e as virdes sobre os assentos, se for filho, mata-o, mas se for filha, então viva. As parteiras, porém, temeram a Deus e não fizeram como o rei do Egito lhe dissera, antes conservavam os meninos com vida. Graças a Deus por essas parteiras, amém? Glória a Deus por um grupo de pessoas, por mulheres, por uma igreja que é capaz de contrariar o sistema e dizer: não vamos matar nossas crianças. Aleluia! Glória a Deus! Mesmo custando a nossa cabeça, glória a Deus! Mesmo custando o nosso conforto, mesmo custando a nossa reputação, porque essas mulheres aqui estavam colocando suas cabeças a prêmio.
porque cabe a nós obedecer a Deus e não aos homens, meu irmão. Se pudermos obedecer aos homens e a Deus, assim faremos. Mas se pressionados tivermos que escolher, obedeceremos a Deus. Amém? Glória a Deus. Agora sim o verso 22. Então, Faraó, percebeu que as parteiras não estavam trabalhando conforme ele gostaria, então ordenou Faraó a todo o seu povo, dizendo: a todos os filhos que nascerem lançareis no rio, mas a todas as filhas guardareis com vida. Eu quero te fazer uma pergunta: o que esses dois textos têm em comum, gente? O que nós encontramos de comum nesses dois textos? Eu destaquei aqui pelo menos 3 coisas. Vamos ver se você pensou como eu em pelo menos uma delas. A primeira coisa que há em comum nos dois textos: os dois momentos precedem a chegada de libertadores. Sempre que o mundo espiritual está pronto para dar luz a um mover de Deus, o diabo vai se levantar para tentar com todas as forças impedir que essas sementes brotem e cumpram o seu propósito. No primeiro, o diabo temia a libertação do povo hebreu, que veio através de Moisés. Embora, o que provavelmente aconteceu aqui é que o diabo viu no nascimento de Moisés um cenário muito parecido com aquilo que havia sido profetizado acerca do tempo que o Messias viria. Provavelmente a interpretação do diabo no tempo de Moisés, no nascimento de Moisés, é que Moisés, na verdade que naquele tempo, nascesse o Messias. Então por isso, ele começa a matar todas as crianças. Ele tentou isso uma vez, não conseguiu, Moisés sobreviveu, mas ele não era o Messias. E depois ele vai fazer isso de novo, no nascimento de Jesus. Então, se nos dois textos que precedem a chegada de um tempo de avivamento, de um tempo de mover de Deus, de um tempo de libertação, há uma manobra do diabo para matar as crianças, se possível for, ainda no ventre, porque foi a primeira tentativa. Então, quando nós vemos todo um esforço das trevas para atacar as nossas crianças, o diabo está pregando para nós. O diabo está pregando, ele está dizendo: Deus vai fazer de novo. Um tempo glorioso para a igreja está chegando. Uma geração de avivalistas, uma geração de profetas, de libertadores e libertadoras está para chegar, e o diabo sabe disso. E a minha tristeza é que, diferente dessas parteiras, ele encontra homens e mulheres que o coração pode até ter Jesus, mas a mente não tem mais. E ao invés de trabalharem para preservar as crianças, engolem pautas abortistas para trabalhar a favor do diabo. Bill, você está falando de política na igreja? Eu imagino que foi pensamentos como esse que fez parte da igreja, não toda, porque Deus sempre tem os seus. Martin Luther King está aí para dizer isso: um cristão negro cheio do Espírito Santo, um libertador. Mas é por causa desse tipo de pensamento covarde, que durante muito tempo negros foram caçados, segregados, porque alguém devia dizer: esse não é assunto para estar no púlpito. Então vamos ficar em silêncio, isso é pauta política. Provavelmente em muitas igrejas, enquanto Hitler se movimentava, alguém disse: é pauta política, não vamos se envolver com isso. Não, isso não é pauta política. Isso só é pauta política porque a igreja se silencia. Porque se a igreja cumprisse o seu papel, não ia dar tempo de político nenhum para levantar a bandeira que na verdade é nossa. Causas que são nossas, usurpadas pelo silêncio da igreja. Nós precisamos nos posicionar, meu irmão. Se vamos ser alguém nessa história aqui, nós vamos ser essas parteiras, amém? Nós vamos trabalhar para que cada profeta
que ainda está sendo tecido no ventre de suas mães, venham e recebam vida, sejam colocados para fora para cumprir o seu propósito. Aleluia! Então a primeira coisa que os dois textos têm em comum é que precedem a chegada de um tempo, de um mover de Deus. Então sabemos que se o diabo está se esforçando muito para atacar nossas crianças, os nossos filhos estão carregando uma porção grandiosa de Deus, meu irmão. Ah, meu irmão, e essa igreja aqui, se tem uma pauta dessa igreja aqui, um valor que essa igreja tem pregado desde o seu nascimento, é a próxima geração, é trabalharmos para que os nossos filhos subam nas nossas costas, é darmos fundamento para que os nossos filhos possam ir mais longe que nós. Aleluia! A segunda coisa que nós encontramos nos dois textos, primeiro, precede um tempo de libertação. Segundo, o diabo matando as crianças. Terceira particularidade que nós encontramos nos dois textos: as trevas usando do Estado como ferramenta para executar o seu plano. Nos dois casos, nós, qualquer um aqui que tem um mínimo de espiritualidade, um mínimo de noção espiritual, sabe que o que está acontecendo em um texto e no outro é manobra do diabo, é obra do diabo. Nós sabemos que, olhando através da visão panorâmica, quem estava lá talvez tivesse que ser muito espiritual para entender isso, mas nós aqui hoje, vou te falar que não precisa nem ser espiritual, basta crer na Bíblia, irmão, porque o texto diz muito claro que o foco espiritual era matar Moisés e o outro foco espiritual era matar Jesus. Está muito claro para todos nós isso. Agora, irmão, nós precisamos ter o discernimento de entender que o que está acontecendo nesses dias de hoje, é idêntico. As trevas vestidas de governo, de Estado, para poder executar os profetas, os libertadores da próxima geração. Nos dois casos, por mais que nós olhando através da visão panorâmica que nós vemos ali, a história toda narrada para nós, sabemos que era o diabo, para eles também foi apresentado apenas como uma ordem vinda do Estado. O Estado está tomando uma decisão, e você pode ter certeza que havia todo um discurso de como aquilo iria melhorar a vida das pessoas, como aquilo ali faria bem, pelo menos para os egípcios, como que aquilo ali faria bem para o povo romano, pelo menos, para que as pessoas topassem, teve que ter um bom discurso, uma boa narrativa. Filipenses capítulo 3, verso 18, vamos lá. Filipenses 3,18. Porque muitos há, dos quais muitas vezes vos disse, e agora também digo, chorando, é o mesmo sentimento que nós como ministros temos, que são inimigos da cruz de Cristo. Porque muitos há, dos quais muitas vezes vos disse, e agora também digo, chorando, que muitos são inimigos da cruz de Cristo. Muitos esses que estão no nosso meio. E ele vai explicar o que é ser um inimigo da cruz de Cristo. Nós aprendemos semana passada que você não precisa ser um feiticeiro, você não precisa fazer um ritual de magia negra para ser do diabo. Pedro é exortado, é chamado de diabo, porque estava pensando apenas nos seus interesses, não nas coisas do alto. E aqui nós vamos ver isso de novo. Você não é inimigo da cruz de Cristo quando você anda com uma cruz de cabeça para baixo na sua camisa. Vou te falar que maior inimigo da cruz de Cristo é aquele que anda com a cruz de cabeça para cima na camisa escrito "Eu sou de Jesus" e não tem coragem de se posicionar contra pautas como essa.
cujo fim é a perdição desses que são inimigos da cruz de Cristo, cujo Deus deles é o ventre, e cuja glória é para a confusão deles, que só pensam nas coisas terrenas. O que é que nós aprendemos com esse texto? Primeiro, alguns estão no nosso meio, mas com a mente já corrompida pelo diabo. Mente cauterizada. O que é uma mente cauterizada? É uma mente que não consegue ver o óbvio mais. Coisas óbvias que ofendem a palavra, que ofendem a Deus, a obra de Deus. Eu quase fiz, mas pensando que talvez o artista nunca mais esquecesse dessa cena e ficasse entristecido comigo, eu não fiz. E também foi passando o dia, fui me distraindo e acabei não fazendo. Mas eu pensei, enquanto eu pregar, colocar um jovem, uma moça pintando aqui, enquanto eu prego. E bem no finalzinho, mostrar a arte para vocês. Ficou bonito, gente? Olha que lindo que ela fez. Olhar para o artista, para ele e para ela, e quebrar a arte toda na frente de vocês. Você ia ficar indignado, irmão. Você ia olhar para essa cena, vai dizer, que grosso, que cara sem noção. A moça ficou ali pintando, o rapaz ficou pintando o tempo todo. Ele chega no final, pega uma faca, tirasse aqui um canivete e começa a cortar o quadro todo, picoto, e fala, é isso aí. Vocês ficariam indignados. E aí vocês querem retirar de Deus o direito de se irar contra um ataque contra a sua criação, contra a sua obra. Porque você tem que entender que uma criança no ventre não é um quadro sendo pintado da perspectiva de Deus. Ele já está pronto, ele já foi pintado. É só um presente sendo entregue, meu irmão. É só um presente embalado. A única coisa que a mãe está fazendo é tirando a embalagem, porque a criança, ela já existe em Deus, ela já está pronta, e foi o próprio Deus que construiu, que teceu, como nós vamos ler aqui, com as suas próprias mãos, como um artesão. E como um artesão, ele não vai ficar com um sorriso no rosto enquanto as suas obras são quebradas e manchadas e destruídas. E nós não estamos falando de um quadro, mas estamos falando da imagem e semelhança de Deus. Nós estamos dizendo que Deus pintou a si mesmo, deu a sua imagem, deu o peso da sua glória para a sua criação e apresenta, e alguém pega e picota tudo e diz, é isso aí, vida que segue. Nós não podemos ficar em silêncio diante disso, meu irmão. Vamos lá. Segunda coisa que nós aprendemos: o progressismo é a mensagem do humanismo. O que é o progressismo? Qual é a mensagem progressista? A mensagem da religião do diabo, que eu já ensinei para vocês. O diabo, ele tem uma religião. O diabo não é evangélico não praticante, embora alguns pareçam. O diabo não é católico não praticante, ele não é católico, ele não é espírita. A religião do diabo é o humanismo. O que o diabo quer é o homem no centro. Porque se o homem está no centro, quem se assenta no trono é ele. Essa é a religião do diabo. A religião do diabo, ela possui uma mensagem, que é a mesma mensagem de toda a agenda progressista. O culto às vontades, o culto aos prazeres. Faça o que você quiser, você é livre, o importante é você ser feliz. Assinado Satanás. Anticristo, segunda epístola, capítulo 2, verso 5. Essa é a mensagem do progressismo. Essa é a mensagem que nós estamos vendo daqueles que são inimigos da cruz de Cristo. Deus, o Deus deles é o seu ventre. O que é o seu ventre? São as suas vontades, são os seus quereres. Se eu estou com vontade, é isso que importa, eu faço. Ainda que isso inflinja na liberdade do outro, ainda que isso mate o outro. Vamos continuar. Não podemos pensar nas coisas terrenas, como nós aprendemos que aqueles que são inimigos da cruz de Cristo pensam só nas coisas terrenas. E na hora de nós julgarmos a respeito do assunto do aborto,
a nossa mente rapidamente faz cálculos terrenos. Eu vou te mostrar isso. O que são cálculos da perspectiva terrena? Cálculos que tiram Deus da equação, tiram o fator Deus da equação. Irmãos, há casos que qualquer cristão mais ou menos acha um absurdo alguém abortar. Alguém que tinha conhecimento, acesso à informação, que poderia se precaver, né? E aí com o namorado, e às vezes ainda fala para as amigas. Estou narrando um caso aqui, não estou dizendo que é esse todos os casos não, ok? Estou narrando um caso aqui, vocês vão entender. Aí essa moça ainda falava para todo mundo: se eu engravidar, eu aborto. Hoje em dia é liberado, está tranquilo, né? No caso, se assim fosse. Se essa moça chega numa roda até de talvez incrédulos, ateus, e diz que ela, assim como vinha falando, o fez, as pessoas vão falar: você é responsável demais. Todo mundo te falou, e você ainda falou que ia fazer ainda. Por que você não se precaveu? Por que você fez isso? Você ainda premeditou. Todo mundo, qualquer um com um pouquinho de neurônio, com empatia, com compaixão, consegue ver que nesse caso é um absurdo. Você não precisa de Deus na equação para poder trazer esse resultado disso. É um absurdo, uma tolice que essa pessoa fez, uma coisa grosseira. Agora, e quando nós estamos diante de alguém que sofreu um estupro? De alguém que sofreu um estupro, e aí fruto desse estupro, recebe o anúncio de que uma criança foi gerada. Apesar de que nós como cristãos, vamos deixar claro, somos contra, entenda isso de uma vez por todas, porque Deus está na nossa equação, porque Deus é a nossa esperança, nós confiamos na intervenção de Deus, na soberania de Deus. Nós somos contra o aborto em todos os casos, ok? Isso é um cristão de verdade. Agora, eu não vou mentir para você, que num caso como esse, meu irmão, eu sou um ser humano. A vontade que você tem, em casos como esse, em outros parecidos, quando é uma mãe que já tem 6, numa situação de escassez, de falta, e um marido irresponsável, ou uma mãe que cada um é filho de um pai diferente, numa situação precária, sem acesso a condições básicas de vida, a vontade que nós temos humanamente falando é dizer: isso é uma solução. É verdade, faz sentido, mas isso é ter pensamentos terrenos, é tirar Deus da equação. Eu quero ler para vocês um comentário de muitos que eu já vi na internet, mas eu separei um que é o mesmo pensamento de muitos. Eu concordo plenamente. Alguém estava falando contra aborto, aí a pessoa disse: eu concordo plenamente com o que você disse, porém ainda são poucos aqueles que falam sobre a saúde pública do nosso país e estão dispostos a intervir em situações de vulnerabilidade social. A realidade da periferia é que muitas vezes uma família onde temos uma mãe que gerou 10 filhos, cada um de um pai, ou a situação de crianças que crescem em um lar disfuncional e não possuem perspectiva de vida. Parece simpático isso aqui, irmão. Parece amoroso isso aqui. Mas deixa eu dizer uma coisa para você. Todo ditador tem um discurso muito parecido com esse aqui. Todo ditador quer controlar aquilo que não é direito dele controlar. Quando eu olho situações como a que eu narrei, a minha mente humana flerta com isso aqui. Por quê? Porque é normal. Agora, os meus pensamentos precisam ser levados cativos à mente de Cristo. Cristo não é só o meu Senhor para a salvação.
Já ensinei que Ele me salva primeiro de mim mesmo. Cristo é o Senhor da minha vida, da minha mente. A minha mente é o que a palavra de Deus diz. Não interessa o que os meus sentimentos sintam. Eu não posso tirar Deus da equação. Eu não posso tirar a soberania de Deus. Eu preciso confiar. E a gente tem inúmeros testemunhos da intervenção de Deus. Eu preciso confiar que ainda nesse contexto, essa criança que foi gerada fruto de um estupro, ela pode ter sido gerada fruto de um estupro aqui na terra, mas ela foi sonhada por Deus, tecida por Deus, e é obra, feitura de Deus. Então Deus dará conta dessa criança, de fazer dela uma contradição de tudo aquilo que ela viveu na sua concepção. Qual é o papel da igreja? O papel da igreja é nós termos um ministério que assessora essas mães, que dá a elas caminhos, porque há caminhos hoje de adoção. Não é obrigado, você não é obrigado a ficar. Agora a igreja tem que estar ali, para poder dizer, se você quiser, nós vamos estar contigo. Agora é direito, em alguns casos é direito. Se é direito, a igreja está ali não para tirar o direito, mas para dizer, se você quiser ter, nós estamos aqui. Se você quiser ter, não é para pesar a mente, não. Olha, você é do diabo, você não faz ideia do que a pessoa está passando. É um ministério treinado para estar ali, dizendo para essa mãe, olha, a gente entende o que você está passando. Aliás, entende não, a gente faz uma ideia, né? Você sofreu um estupro e está convivendo com a memória disso em você, porque para ela é isso. Mas cabe à igreja estar do lado para dizer, morte não vai resolver morte. Morte não vai resolver. Nós estamos aqui. Se você quiser ir lá, quando você voltar, nós vamos estar aqui para te abraçar, mesmo você tendo feito. Vamos estar aqui te ajudando a lidar com isso, vamos te ajudar a passar por isso, mas nós também estamos aqui antes para dizer, olha, deixa a gente tentar arrumar uma família para amparar. Deixa a gente começar um trabalho aqui para adoção. Olha, se você não quiser, você não precisa nem ver. É duro o que eu vou dizer, irmão, mas a gente está falando de alguém que foi extremamente ferido. A gente tem que ter compaixão. Se você não quiser, não estiver pronto nem para ver essa criança, a gente tira e já leva. Mas essa vida vai ser poupada. Bill, mas é muito complicado. O problema é que a gente quer dar solução simples para problemas complicados. Não existe solução simples, irmão. Existe solução trabalhosa mesmo. A solução simples, ela é perigosa. Abre clínica de aborto e sai abortando. Facilita. A solução simples, ela facilita inclusive para você. Porque não custa nada para nós como igreja. Deixa o Estado resolver. Não, irmão. Nós precisamos nos mover. Vamos continuar. Aleluia. Então, irmão, não tiremos Deus da equação. Eu ouvi de uma moça que trabalhava com criança, irmão. E foi a última vez que ela trabalhou com criança aqui na igreja. Trabalhava com criança, falando que era a favor do aborto, por causa das crianças que são encontradas hoje dentro das comunidades em vulnerabilidade. Aí eu lembro que eu olhei para a Natália e falei, olha só, a mesma que trabalha com as nossas crianças e trabalha também com as crianças da comunidade. Está dizendo então que era melhor as crianças da comunidade não ter nascido? É isso, irmão. É isso que você não quer entender, que você está dizendo. Você está assumindo um controle que você não tem. Um direito de escolher o que você não tem direito de escolher. Dentro desse pensamento, talvez um Martin Luther King não tivesse nascido. Daqui a pouco eu vou falar uns dados para vocês e você vai descobrir que muitos Martin Luther Kings podem deixar de nascer por causa disso. Muitas crianças que hoje estão aí sendo pregadores da palavra dentro das comunidades e impactando o mundo, sendo transformados pelo evangelho, pela igreja. Os nossos meninos estão aí. Será que muitos deles teriam nascido na ótica de alguns abortistas? Pela cabeça dessa moça, não. Agora você fala isso para ela? Não, de jeito nenhum, já que nasceu, pai. Mas se fosse você no governo,
Se você fosse o presidente do país, se você fosse a autoridade do momento, ela não teria nascido. E é a mesma criança que você abraça, tira foto e bota no Instagram e fala: amamos essas crianças. Uai, gente, é contraditório. Ou nós amamos ou não amamos. Nós amamos, a gente ama tanto que prefere que nem nasça. Qual a lógica disso, irmão? Qual é a lógica disso? Nós não podemos fazer controle de natalidade, meu irmão. Nós não temos esse direito, essa pauta não é nossa. Isso é soberania de Deus. O nosso papel é montar base dentro da comunidade e dar o máximo de estrutura que nós pudermos. É isso. Eu já acho que ficar nesse assunto já é desconfortante e preconceituoso, você quer saber? Vamos lá. Quero ler alguns textos com vocês. Lucas capítulo 1, verso 41. Lucas capítulo 1, verso 41. O que a Bíblia diz sobre bebês em formação, né? Fetos. Eu já disse para vocês que na ótica de Deus eles já estão formados. É importante que você guarde isso. Lucas capítulo 1, verso 41. Olha que coisa linda. E aconteceu que ao ouvir Isabel a saudação de Maria, ambas grávidas, uma de Jesus, outra de João Batista, a criancinha saltou no seu ventre. E Isabel foi cheia do Espírito Santo. João ainda era um bebezinho, irmão, dentro da barriga da mãe sendo formado, mas já tinha vida o suficiente, já tinha vida ali o suficiente para reconhecer a presença de Jesus e reagir a ela, meu irmão. Bill, a ciência diz, embora já, essa é uma grande mentira, basta você estudar que você vai saber. Há alguns que dizem besteiras que os fetos não sentem dor, já é comprovado que sente porque há terminações nervosas, há vida ali. Mas, ainda que a ciência não dissesse nada disso, ainda que não tivesse contrapontos ao nosso favor na ciência, nós ficamos com a palavra de Deus. A palavra de Deus está dizendo que não só tem vida e uma vida capaz de reconhecer a voz e a presença de Deus. Aleluia. Irmão, ou você crente acredita nisso, ou você não é. Porque eu te pergunto, quando você que acha que a vida só começa a partir do 4º mês, do 5º mês, do 6º mês, um dia de manhã, de repente, agora tem vida, antes não tinha. Você que pensa assim, você vai começar a orar pelo teu filho só quando ele nascer, né? Se eu ver você com a mão na barriguinha, com 1 mês, abençoando a criança, eu vou falar assim, você é doido. Você disse que não tem nada. Ou você acredita, ou você não acredita, irmão. Seja coerente. Vamos lá. Mais texto, Jeremias 1:5. Esse é tão lindo. Antes que te formasse, no ventre te conheci. Aleluia! Não tem vida para mim. Vida para mim é só depois do 4º mês, do 3º mês. Meu irmão, a tua opinião não me interessa. Foi você que fez? Seu criador? O criador do produto é que diz para que ele serve, como ele funciona, qual é a voltagem. Não é o que você pensa, não. O criador é que tem o direito de determinar os limites aonde começa e termina o seu produto. E o criador aqui está dizendo, se você não é cristão, irmão, fica em paz. Essa palavra nem é para você então. Agora, se você é cristão, eu estou falando contigo, irmão. O criador está dizendo, antes que te formaste no ventre, eu te conheci.
E antes que saísse da madre, te santifiquei. As nações te dei por profeta. Quantos profetas vão morrer no ventre se a igreja não se posicionar, meu irmão? Aleluia. Aleluia. Mas o local que vai nascer, o contexto que vai nascer, irmão, você não lê Bíblia, não? Davi nasceu em que contexto? Gideão nasceu em que contexto? Moisés nasceu em que contexto? Deus operou socorro para cada um deles. Moisés, logo quando era um bebê. Davi, Deus foi o seu socorro enquanto ele era esquecido pela sua família. Gideão, eu sou o menor da minha casa, a minha família é a mais pobre, mas eu te escolhi. Vai nessa tua força. Deus dará conta daquilo que é dele, meu irmão. O que é da minha conta, é da minha conta. O que não é da minha conta, eu digo amém. E a minha confiança fica no Senhor. Aleluia. Vamos lá. Efésios capítulo 2, verso 10. Porque somos feitura sua, criados em Cristo Jesus, para as boas obras, as quais Deus nos predestinou para que andássemos nelas. O que está dizendo aqui? Antes de nós nascermos, Deus já nos predestinou. Já nos deu um destino antes de nós nascermos para serem cumprido. Vamos lá, agora abre comigo. Salmos 139. Esse é tão lindo, meu irmão. Salmo 139, verso 16. Os teus olhos me viram, o meu corpo ainda informe, e no teu livro todas as coisas foram escritas, as quais ia sendo dia a dia formadas, enquanto nem ainda uma delas havia. Ah, meu irmão. Aleluia, aleluia, que verdade poderosa, meu irmão. Vamos ler mais uma vez. Os teus olhos viram o meu corpo ainda informe, e no teu livro todas essas coisas foram escritas, as quais iam sendo dia a dia formadas, quando nem ainda uma delas havia. Aleluia, glória a Deus. Quero ler para você aqui algumas contradições do aborto. Pode olhar na internet depois, com facilidade você vai achar vários dados como esse aqui. A maioria das clínicas de abortos dos Estados Unidos são estranhamente posicionadas próximo às comunidades negras. Vidas negras importam, irmão? Então comece a se importar com elas enquanto elas ainda estão no ventre. Porque nos Estados Unidos, a porcentagem de negros abortados é gigantescamente maior do que a de brancos. Aí eu te pergunto, por que o dinheiro que o Estado, na verdade que é iniciativa privada, porque isso aqui dá dinheiro, irmão. Isso aqui movimenta muita grana, meu irmão. Movimenta muito dinheiro. Por que esse dinheiro não é investido para dar estrutura, para dar meios, caminhos para que essas crianças sejam desenvolvidas? Abortos, países com abortos liberados possuem quedas drásticas nos últimos anos de nascimento de crianças com síndrome de Down. Pode olhar. Pode olhar. E não precisa, acho assim, né? Um pouquinho de inteligência, você concorda com isso aqui, né? Como é que o ser humano é, gente? Você é ser humano. Tira o fator, agora tira Deus da sua vida, irmão. Tira Deus da sua vida. Você cheio de problema, cheio de luta, e aí você chega num exame e você descobre que o seu filho tem Down ou outra anomalia, outra síndrome. Temos um caminho fácil para resolver coisas difíceis. E o preço é mais barato do que lidar com tudo isso a sua vida inteira. Vem cá. Há inclusive países
que o número, eu não vou dar os dados aqui específicos, mas podem olhar depois, vocês vão achar muita coisa. Países que o ano passado nasceram apenas num país inteiro 30 e poucas crianças com síndrome de Down. O que será que está acontecendo, né, gente? Tem uma palavrinha que você precisa conhecer, que é o que está acontecendo. Eugenia. O que é eugenia? Aquilo que Hitler tentou fazer. A eugenia é a seleção dos seres humanos com base em suas características hereditárias, com o objetivo de melhorar as gerações futuras. Eugenia significa bem-nascido. Sabe o que vai acontecer, meu irmão? Só os bem-nascidos vão prosperar. Isso se chama eugenia, meu irmão. E você, gostando ou não do que eu vou te dizer, eu quero que você reflita. Todas as vezes que nós flertamos com isso, com esse controle de coisas que não nos é devido, nós somos ditadorzinhos em potencial. Nós somos um pouquinho Hitler, sabe? De querer dizer o que é puro, o que não é puro. O que deve prosperar e o que não deve prosperar. E aí eu acho assim, os irmãos aqui, negros, se vocês estudarem o que está acontecendo nos Estados Unidos, você vai ficar indignado toda vez que um irmão negro seu for abortista. Você vai ficar indignado, porque você vai ver o que está acontecendo nos Estados Unidos. E que vai ser uma realidade em todo lugar que o aborto for autorizado. Só não vai ser aqui no Brasil, porque nós não vamos deixar isso acontecer. Para a gente caminhar para o término, e você continuar me amando, Levítico capítulo 18, verso 21, quero falar do contexto espiritual em torno do aborto. Levítico 18, verso 21. Aleluia. Eu sei, irmãos, que para alguns irmãos aqui que estão posicionados em esferas da sociedade, que lidam com muita vulnerabilidade social, é muito desconfortável para vocês essa pauta, porque vocês veem muita injustiça. Eu sei disso. Mas aqui não está falando alguém com as mãos limpinhas e com os pés limpinhos que não pisa nessas esferas. Já pisei muito e continuo pisando, irmão. Eu ando dentro desses lugares, eu entendo o que você está falando. Só que você não pode dar soluções que você não tem o direito de dar. Você é cristão, Jesus é o seu Senhor. Não existe soluções simples para problemas complicados, irmãos. Não podemos tirar Deus das nossas equações. Eu entendo que vocês estão em locais de pressão. Que 95% das pessoas que trabalham junto com você nas esferas de vulnerabilidade vão ser simpatizantes da causa abortista. E aí você está num lugar de pressão, mas eu louvo a Deus que você está lá. Você é essa parteira, irmão. Você é essa parteira, bem posicionada, estrategicamente, para na primeira oportunidade, como um cristão, você vê uma situação, você intervir. Como eu disse, chega junto, dá amparo para a família, conecta a gente. Temos aqui na nossa igreja pessoas que trabalham na causa da adoção. Nós estamos aqui, a gente ainda vai ter ainda a nossa casa de acolhimento, nossa casa de adoção. Vamos ter, irmão. Mas hoje nós temos pessoas aqui de diversas áreas para dar suporte. Se preciso for, a gente pega como guerra nossa. A gente dá um jeito, a gente arruma uma família. Aqui tem alguns irmãos já que têm filhos adotados, e vamos ter muitos outros. A gente trabalha, a gente busca o caminho mais difícil, a gente ora, a gente busca direção, a gente busca estratégia, mas nós vamos poupar cada uma dessas vidas como essas parteiras pouparam. Levítico capítulo 18, verso 21.
E da tua semente não darás para fazer passar pelo fogo perante Moloque, e não profanarás o nome do teu Deus. Eu sou o Senhor. O que Deus está dizendo aqui em Levítico? Não ofereçam as suas crianças em cultos pagãos como sacrifícios. É incrível Deus precisar falar isso, né, irmão? Gente, nós estamos falando aqui, Deus está falando com o seu povo. Olha só, Deus está falando Deus não está falando com os ímpios, não. Deus está falando com o seu povo. Já é um absurdo Deus precisar falar com o seu povo para não oferecer os seus filhos como sacrifício em cultos pagãos. Gente, se Deus está falando, é porque estava acontecendo. Inclusive, a critério de curiosidade para você, sabe aquele bezerro de ouro que os hebreus fizeram para poder adorar ao Deus pagão lá que eles criaram, do bezerro? Sabe aquele bezerro? Aquele bezerro de ouro, ele era oco por dentro. E aí você vai entender a ira santa de Deus que abriu a terra e começou a engolir os pais que estavam prestando aquele culto. A ira santa de Deus. Quando você olha o texto assim, nossa, Deus ficou tão bravo porque eles estavam lá, em volta de um bezerro de ouro. Nossa, Deus está com complexo de inferioridade. Precisava disso, dessa ira toda, abrir a terra, comer todo mundo engolido pela terra, porque eles estavam só dançando, que fizeram, né, com o ouro que Deus disse que era para fazer o templo a ele. Olha isso aqui, o ouro que Deus deu a eles para fazer um templo ao Senhor, que seria usado lá na frente, que depois Deus teve que recolher ofertas de novo, porque o dinheiro tinha acabado. Dinheiro, recurso esse que sobrenaturalmente foi dado pelas egípcias, que o coração delas foi quebrantado por Deus, e elas deram recurso para aquelas mulheres que eram escravas e saíram milionárias, ricas. E aí elas constroem, derrete todo o ouro e constroem um bezerro. Então gastou um dinheiro que era para a glória de Deus, que veio de maneira sobrenatural, que era para construir um templo para Deus, mas ainda assim você fala, poxa, ainda não é para tanto. Só que tem um detalhezinho. Quando você vai estudar um pouquinho da história, você vai descobrir que aquele bezerro de ouro não foi uma invenção só dos hebreus. Aquilo era usado em outras religiões pagãs. Aquele bezerro de ouro era oco por dentro, colocava-se fogo embaixo e oferecia as crianças como sacrifício lá dentro para serem queimadas, assadas. Então esse povo fofinho que você olha e fala assim, como Deus fez isso? Glória a Deus pelo nosso Deus, irmão, que não flerta com a impunidade, com a injustiça, que tem coração. Se Deus não se ira, por vezes ele não seria justo, irmão. A ira santa de Deus está intimamente ligado com o seu caráter de justiça, senão ele não seria quem ele é, meu irmão. Que juiz é esse que vê algo assim e não faz nada? Pais ofertando os seus filhos. E alguém escreveu uma frase que eu queria ler para vocês. Na antiguidade, os sons dos tambores nos rituais eram para abafar o barulho do choro das crianças que eram mortas em sacrifícios. Agora, os rituais acontecem no silêncio do útero materno. Quem tem recebido esse sangue, meu irmão, é o diabo. E eu vou dizer uma coisa para você. Quando a mãe opta pela morte do feto, do bebê, ela morre junto, irmão. Ela morre junto. Basta você ter um pouquinho de curiosidade e ouvir testemunhos de mães que se converteram, que abortaram e se converteram. Se não fosse Jesus intervir no contexto de morte que elas viviam, de profunda depressão, de tormenta por aquilo que fizeram, graças a Deus, pela graça de Deus, irmão, que encontra essas mulheres e as liberta. Deus é gracioso e intervém.
Mas se não é a intervenção de Deus, a mãe morre junto. Aquele feto morreu naquele dia, mas aquela mãe começa a secar gradativamente, espiritualmente. Por quê? Porque a Bíblia diz que a vida está no sangue. E quando o sangue é derramado, meu irmão, aquela terra é infectada. E o sangue aqui está sendo derramado no ventre, numa porta que foi construída para ser canal do céu para a terra. Percebe como é diabólico. Percebe como é diabólico, irmão. E olha aqui, irmão, nós não estamos nem discutindo aquilo que já é direito. Nós estamos falando da liberação do aborto. Nós estamos falando de como eu vi nos Estados Unidos, nós passávamos por clínicas de aborto a céu aberto. Essas mães, seus ventres são maculados, porque sangue é derramado. E carregam o resto da vida o peso daquilo que fizeram, se não houver uma intervenção da graça de Deus. Uma frase da Júlia Ferron, não me lembro exatamente o nome dela agora. O aborto não te desengravida, apenas lhe faz mãe de uma criança morta. É isso, irmão. Não tem solução simples para problemas complicados, irmão. Não resolve. Você acha que resolve porque a gente quer uma solução simples, mas não resolve. Até naquele caso que eu falei, uma desgraça aconteceu. Isso é uma desgraça. Misericórdia, uma mulher ser estuprada, isso é uma desgraça. Nem nesse contexto, meu irmão, a morte vai resolver a morte. Nem nesse contexto. É a vida que resolve. É a vida que para a morte, meu irmão. Nós precisamos crer nisso. Por fim, um homem negro que talvez, se estivesse nascendo hoje no contexto que os Estados Unidos está hoje, em alguns estados, não tivesse nascido e impactado o mundo. Martin Luther King. O que me preocupa não é o grito dos maus, é o silêncio dos bons. Queria que você ficasse de pé para nós orarmos. Jesus. Senhor, eu oro para que espiritualmente, nesse dia, seja concebido no mundo espiritual a nossa casa de adoção. O nosso trabalho na causa da adoção sendo ampliado. Eu oro por isso, Senhor. Eu oro para que aquilo que nós vemos como problema, nós sejamos a solução. Nós não estamos aqui apenas para ficar amaldiçoando as trevas. Nós estamos aqui para ser luz, para ser resposta. Em nome de Jesus, Senhor, nos dá esse presente dessa casa aonde os irmãos, as irmãs aqui que se formaram em profissões, que trabalham dedicados com pessoas mais vulneráveis, vão encontrar um ambiente seguro para desenvolver esse trabalho à luz da palavra de Deus. Em nome de Jesus, Senhor. Eu oro pelos nossos trabalhos com crianças em condições de vulnerabilidade. Expande eles, Senhor. Expande eles, Senhor. Nos dá mais recurso, nos dá mais sabedoria para administrar o recurso que temos. Nos dá mais sabedoria para nos conectarmos com as pessoas certas, com as empresas certas que serão nossas parceiras, para que possamos avançar ainda mais, Senhor. Em nome de Jesus. Tu és o Deus dos órfãos. É uma causa tão sua, Senhor, que o Senhor disse: se querem uma religião, a minha religião é essa, cuidar do órfão e da viúva. O seu evangelho, o seu coração está resumido aqui, Senhor. O quanto essa causa é sua. O Senhor é o Deus que faz o órfão habitar em família.
em nome de Jesus, e que Ele possa habitar, crescer, se desenvolver no nosso meio, Senhor. Eu oro por um ministério como esse surgindo no nosso meio. Que alguém aqui receba uma chamada no coração. Talvez alguém que por ignorância, por ser mais cômodo, chegou aqui hoje flertando com essas coisas porque achava que de fato era a solução e que Deus não se importava com esse caminho. Eu oro para que aí, Senhor, o Senhor levante uma ministra, um ministro dessa causa, em nome de Jesus. Que ele saia, que ela saia daqui e comece a orar, e o Senhor dê para eles as direções. E quem sabe nós vamos ter aqui um ministério que trabalha só com essas mulheres que estão pensando em desistir das suas gestações, porque nós sabemos que ainda que não seja liberado, muitas buscam esse caminho. E que nós estejamos como igreja aqui para ser uma voz de amparo, mas não só uma voz, mas uma estrutura de amparo, em nome de Jesus, para amar essa mãe, para cuidar dela, e para que, se ela quiser seguir sem a criança, seguirmos com a criança, amparando e forjando essa criança para aquilo que o Senhor a determinou, a chamou. O dia mais lindo para nós será quando nós vemos aqueles que foram esquecidos pela sociedade, mas amparados pela família da igreja, formando na faculdade, construindo família. Nós não temos respostas simples para situações difíceis, mas nós temos respostas que funcionam. Custam tempo, custam amor, custa dedicação, custa permanecer, custa trabalhar sem ser visto, sem fazer barulho. Em nome de Jesus, levanta homens e mulheres aqui dentro dessa igreja, nessa causa, Senhor. Que dentro do coração deles nasça um projeto hoje, que daqui a algum tempo será apresentado aqui na frente. Em nome de Jesus, Senhor. Em nome de Jesus. Pela fé eu já vejo essa casa gigante, Senhor, com as crianças crescendo e se desenvolvendo ali na sua palavra, recebendo amor paterno, amor materno, vindo dos irmãos que estarão trabalhando naquele lugar. Em nome de Jesus, Senhor. Declaramos aquilo que não temos declarado há um bom tempo. Juiz de Fora será conhecida como a capital da adoção. Não nos deixe esquecer dessa causa, Senhor. Não nos deixe esquecer desse movimento. Acelera aquilo que nós temos conversado nos bastidores, Senhor. Acelera a nossa sala de amparo aqui para essa causa. Acelera, Senhor. Em nome de Jesus. Nós oramos pelos governantes, nós oramos pelo Estado, pelo presidente, pelos governadores, pelos ministros. Nós oramos para que o Senhor fale ao coração deles e os pare quanto a qualquer coisa que for na direção contrária daquilo que o Senhor estabeleceu na sua palavra. Em nome de Jesus. O Senhor é aquele que quebra o cetro da injustiça. Levanta-te, Senhor. Tua palavra diz para orarmos pelas autoridades, para que eles sejam influenciados pelo Senhor, e nós oramos para que assim seja, em nome de Jesus. Levanta homens e mulheres cheios do Espírito Santo para se opor contra toda a maldade, contra todo o extermínio das nossas crianças. Em nome de Jesus, nos levanta como homens que não têm as suas reputações como preciosas, homens que vão lutar para preservar a pureza das crianças. Em nome de Jesus, Senhor. Eu oro pelo ministério de homens dessa igreja que está nascendo de uma forma tão gloriosa e poderosa. Um verdadeiro exército está sendo criado nesse lugar, Jesus, que vai fazer muito barulho e vai fazer muito estrago no sistema das trevas, Senhor. Homens que vão dizer: aqui não, aqui filisteu nenhum vai passar, daqui não passa, não vai tocar na nossa colheita, não vai tocar na nossa família, não vai tocar nas nossas crianças. Homens que ombro a ombro pegarão comigo, Jesus.
E aí nós vamos ficar cada vez mais ousados, porque olharemos para o lado e veremos ombro a ombro, um do outro, dizendo: estamos juntos pela causa do reino de Deus. Se preciso for, seremos envergonhados, humilhados e até mortos, mas ninguém toca nas nossas crianças. Em nome de Jesus, ninguém toca na pureza do nosso lar, ninguém toca na pureza das nossas famílias. Em nome de Jesus, levanta esse ministério de homens aqui, Senhor. Homens quebrantados diante do Senhor, moles diante do Senhor, fáceis diante do Senhor, carinhosos com as suas famílias e seus filhos, mas duros como rochas, muralhas impenetráveis contra tudo que vem contra o Senhor e a nossa família. Aleluia. Se vem para nós, em nome do Senhor, seremos cordeiros, mas para aqueles que vierem contra nós, contra o Senhor, seremos leões, pelas nossas casas e pelas nossas famílias. Mas eu oro por homens que não vão ter só esse discurso bonito diante dos outros, mas que tem a autoridade de homens que têm morrido dia após dia pelas suas esposas, pelos seus filhos, homens com retidão, com pureza, livres da pornografia, livres do adultério, livres da mentira. Em nome de Jesus, levanta esses homens aqui, Senhor. Nós vamos exportar, eu declaro essa palavra hoje, nós vamos exportar um ministério de homens de Juiz de Fora para o Brasil, de homens cheios do Espírito Santo, pela causa do teu reino e da tua igreja. Em nome de Jesus, Senhor. Amém e amém. Faça assim com as suas mãos. Que o amor de Deus, que a graça de Jesus Cristo, consolo, poder e a personalidade do Espírito Santo sejam em vocês e através de vocês, hoje e sempre. Vão e tenham uma semana sendo profundamente, intensamente amados por Deus. Vão, transformem o mundo.